Em um setor que movimenta mais de 570 bilhões de reais por ano, meu convidado de hoje sabe que o agronegócio no país é, de fato, um dos motores da nossa economia. Ao unir ciência, tecnologia, maquinário de ponta e uma cadeia de produção extremamente profissionalizado, o agro representa quase 20% do PIB nacional. E hoje tem um olho alerta no campo e outro na Bolsa de Valores. Talvez neste século XXI seja impossível imaginar o drama vivido pelo personagem Valentim Pereira, de Guimarães Rosa, que foge da seca nordestina para tentar melhor sorte. Ou até mesmo entender a tristeza de Fabiano em Vidas Secas, de Graciliano Ramos. É mais fácil, porém, nesses novos tempos, lembrar que Luiz Gonzaga já dizia, em 1973, que aqui se chover dá de tudo e que fartura tem de montão. Isso é fato. Temos muita fartura, mas não é à toa que recentemente uma comitiva da província chinesa de Tianjin esteve aqui no Brasil para entender um pouco mais do nosso agronegócio e do nosso país. Senhores internautas, senhores telespectadores, eu hoje vou fazer um programa mais do que um ilustre entrevistado, como todos os que têm vindo aqui, com um grande amigo. Este é um grande amigo de rádio e um homem extraordinário dentro do espírito do nosso programa, que é mostrar as coisas boas do nosso país. Os homens capazes deste país, nossos industriais, nossos cientistas, nossos agricultores, e no campo da agricultura ele é campeão. José Luiz Tejom. Meu Muito amigo. obrigado, Tejom. E você também é um grande campeão naquele mundo maravilhoso que você tem lá em Imbu, né? Parabéns, lá você tem uma lavoura, linda. Folha. Eu produzo alface. Você conhece os bilhões de grãos que o Brasil produz? Mas olha, parabéns, eu te admiro, você é um inspirador. O que eu melhorei na minha vida quando eu passei a prestar atenção em você, viu? Que, aliás, é um segredo da vida, né? Como é que a gente melhora na vida? Admirando pessoas admiráveis. É verdade. Se você presta atenção em alguém admirável, você cresce. É verdade. Muito obrigado pela sua presença. Como é que nós começamos? Pelos grãos, pela produção agrícola brasileira, que você conhece tudo? Eu acho que nós começamos por quem faz isso. Certo. E isso é algo que eu sinto que o Brasil está precisando muito, de um resgate legítimo da autoestima. A gente, de fato, a vida me permite, uma vida muito feliz, de andar pelo país inteiro, prestando atenção, colocando foco no que você acabou de dizer, em gente que realiza, gente que pensa e realiza, porque esse realizar desse Brasil que progride, ele é fundamentado em pensamento, ele é fundamentado em conhecimento, em ciência, em tecnologia. Então, nos lugares todos do país onde eu ando, e em muitos lugares do paizão, desse Brasilzão, como eu chamo, em toda cidade que a gente vai, a gente vê ali gente que está estudando, se esforçando, querendo saber como faz melhor as coisas que está fazendo, empreendedorismo, cooperativismo. Prestem atenção onde você tem uma boa cooperativa, como ali a sociedade é muito melhor, porque você tem um fundamento filosófico de crescimento, de desenvolvimento. Então, todo esse nosso mundo aí maravilhoso, que o brasileiro acabou realizando para o Brasil, que é o agronegócio, que representa, na minha conta, muito mais do que 25% do PIB. Na minha conta, ele representa 35% do PIB e tem um impacto indireto em mais 30%. Portanto, o Brasil, como massa econômica, você tem petróleo, você tem minério e você tem agronegócio. E sol. São as três grandes massas de geração econômica. Agora, o agronegócio é aquele que é capilar, que você vai
em Embu e você encontra uma hidroponia. Você vai em Paragominas, no Pará, e você encontra uma cooperativa sendo criada ali para o desenvolvimento da integração lavoura, pecuária, floresta. Você vai por este país afora e você vê esta riqueza originada na base do nosso movimento agropecuário. Mas é importante salientar que a agropecuária é o núcleo. Antes da agropecuária você tem ciência, tecnologia, pessoal da Embrapa. Eu estava agora no encontro da Embrapa com uma comissão de chineses, por exemplo, conversando sobre, por exemplo, a partir de janeiro, você vai ter à disposição dos supermercados uma carne que vem com um selo de carbono neutro. Que é isso? Ou seja, onde ela é produzida, Sei. não há emissão de carbono para a atmosfera. Para a atmosfera. Em função que é a grande acusação que se faz para a pecuária brasileira. E para a pecuária mundial, essa coisa dos gases, né? Do aspecto dela com relação ao clima e à atmosfera. Então, a Embrapa de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com pecuaristas ali, cientistas, pesquisadores, mais um frigorífico que participou disso. A partir de janeiro você vai ter uma então carne esse que vem carbono neutro é criação nossa brasileira? Nossa, brasileira. Embrapa o que é? Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. De pesquisa. Criada no Mato Grosso? No Brasil. Ela tem diversas unidades pelo país. Tem diversas unidades, unidade grãos, unidade florestas, unidade integração lavoura, pecuária, floresta. Tem várias Embrapa. A Embrapa de análise e monitoramento de satélite em Campinas. Uma outra Embrapa genial, que é uma Embrapa onde você tem o banco genético vegetal e animal do país. Onde é isso? Um patrimônio, mas fica em Brasília. Sei. Patrimônios incríveis. Então, a sua provocação, o Brasil que realiza, é um Brasil que ele está oculto, ele não está percebido como nós deveríamos perceber, e o próprio brasileiro com um sentimento de autoestima que não deveria ter. Por quê? Porque está machucado, do Brasil, destruído, rasurado. Fica sempre a imagem que acabamos colocando na nossa cabeça é uma imagem de que é um país com um bando de corruptos, que é um país onde a educação não presta. A quarta melhor universidade de ciências agrárias do planeta Terra é brasileira. É a Exalc, que fica aqui em Piracicaba. Em Piracicaba. Então, nós temos a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Por exemplo, ela é a quarta melhor do mundo. Então, onde quer que você vá no Brasil, e eu não estou aqui querendo negar que a gente não tenha problemas. Temos problemas, mas o mundo todo tem problemas, né? Não existe paraíso terrestre. Aliás, é importante a gente reconsiderar que a Terra não é perfeita. A vida no planeta Terra não é perfeita. Não é. O universo não é perfeito. Portanto, qual é a missão humana? Aperfeiçoamento das imperfeições. Então, temos muita coisa para aperfeiçoar no país. Mas, olha, Jodeval, falava então da origem disso tudo, que é o brasileiro. Quem é esse brasileiro? Esse brasileiro não é um vagabundo. Esse brasileiro não é um tolo. Esse brasileiro é uma mistura de todas as raças do mundo. Certo. Você tem desde o início, os portugueses com os índios, formavam aqui os mamelucos, certo, e os negros, e depois uma verdadeira invasão de imigrantes. Todas as culturas. Nós estamos formando aqui, eu já falei isso, a maior civilização da história. Porque a síntese de todas as culturas. Isto é fantástico. Não é verdade? E você pega alguns sociólogos muito lúcidos, como Domenico De Masi, um italiano fantástico, ele diz: o Brasil é uma reunião de uma sociedade que não existe em canto nenhum do não planeta. Existe. Não existe. Ela é a mistura. O inglês é inglês, o japonês é japonês, o chinês é chinês. Aqui é tudo. Todo o universo está aqui. E essas culturas, ao chegarem aqui
neste ambiente tropical, não encontraram vida fácil. Se eu for ver, meus pais, né, uma mãe que eu tive, espanhola, não pôde viver na Espanha, teve que fugir, vem aqui numa grande dificuldade, sou adotado por 2 imigrantes, um pai português que também saiu de trás dos montes porque era impossível viver lá, essa mãe alemã, vinda lá, já com o pai dela, desde a época de antes da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, nós somos formados por uma comunidade planetária de pessoas sofridas. Ninguém veio rico, uma exceção ou outra, de algum imigrante que veio para cá rico. Verdade. Nós somos formados por um bando de seres humanos do planeta inteiro e com uma coisa sensacional aqui no país, José Val, eles se misturaram, eles casaram. A minha filha a minha neta é mistura de uma filha que é híbrida da minha genética espanhola com a da minha mulher, primeira mulher italiana, nasce uma filha, casa com um japonês e eu tenho uma neta mestiça. Asiática. Ou seja, este é o Brasil. O Brasil, as pessoas vieram em dificuldade, foram enfrentar então, no interior brasileiro principalmente, situação de febre, situação de doença, rústica, não havia nada. E essas culturas se instalaram pelo interiorzão do país. E vivendo com muitas dificuldades, né, esse pessoal foi construindo ali o seu patrimônio na agricultura, na pecuária. E aí vem um grande salto espetacular brasileiro que se deu a partir de 1970, com a criação exatamente da Embrapa, essa empresa brasileira de pesquisa agropecuária, onde um homem brilhante, como Cirne Lima, que foi ministro da Agricultura naquela época, mais alguns brasileiros, brilhantes, pessoal do IACI aqui de São Paulo, pessoas brilhantes, né? Mas não muitos, um grupo. Precisamos criar uma empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Caso contrário, o Brasil não vai conseguir fazer nada. Porque o solo brasileiro é um solo fraco. Nós não temos terras maravilhosas e férteis. Temos um solo fraco, um ambiente tropical, cheio de praga, cheio de doença. É um ambiente inóspito. Certo. Não é um ambiente maravilhoso de um clima temperado. Tem que trabalhar para produzir, senão não traz. E precisava da ciência e da tecnologia. E esse Cirne Lima consegue, na época, com o presidente era o general Médici, consegue aprovar o orçamento para a existência da Embrapa. E a partir dali, com outros brasileiros heróis, como Alisson Paulinelli, por exemplo, construíram esta Casa do Conhecimento. E o Brasil manteve também os institutos agronômicos, né? E, aliás, vale lembrar que Instituto Agronômico foi uma criação de Dom Pedro II. Uma série de institutos agronômicos pelo país, institutos agronômicos, a Embrapa, universidades como Lavras, universidades como outras brasileiras, Viçosa, a Exalc, a Federal do Rio Grande do Sul, as faculdades, as universidades brasileiras, mais a Embrapa, mais esse pessoal, começaram a desenvolver um conhecimento de como você poderia produzir com abundância grãos, hortifruticultura, o desenvolvimento da pecuária do leite, da pecuária, a cana-de-açúcar, que já era alguma coisa que já estava aqui, certo. Como é que ela podia se transformar, por exemplo, e veio a partir da crise do petróleo a criação do pró-álcool. Então, o que é que você vê do Brasil? Você vê um país que é formado por pessoas que vieram para cá com muita dificuldade, enfrentaram um ambiente, um clima e um ambiente tropical hostil, nunca tiveram abundância de recurso para nada, dinheiro farto de governo, nunca aconteceu isso, enfrentaram dificuldades e, com tudo isso, o Brasil, desde 1970, está dentro das 10 maiores economias do mundo e no agronegócio. 40 anos atrás, José Val, nós éramos importadores e hoje o Brasil passou a ser exportador e um dos mais importantes países do planeta por uma coisa fundamental, José Val, segurança alimentar planetária. Aqui, com esses chineses hoje, há uns 50 anos atrás aproximadamente,
cerca de 30 milhões de chineses morreram de fome na China. Então você tem lá, por exemplo, 1 bilhão e 500 1,5 bilhão de seres humanos vivendo. Já Na pensou Índia, comer arroz 1,5 bilhão por dia? na Índia, outros 1 bilhão e 400. Você tem uma população hoje de cerca de 7 bilhões e meio de pessoas, indo para 10 bilhões de seres humanos nos próximos 30 anos. E tem uma coisa que é fundamento e que ela é dignidade. Significa alimento, significa comida e coisas outras que estão por aí. Por exemplo, o biocombustível. Né? Que está O nascendo. biocombustível. E o proálcool, né? Que a gente O proálcool, vem o etanol, biocombustível a partir de milho em crescimento no Mato Grosso, onde existe uma abundância, uma fartura muito grande do milho. Então nós passamos a ver dessa matriz da agropecuária brasileira, dessa matriz do campo, se originou uma ciência que vem antes do campo, que resulta em sementes, em fertilizantes, em máquinas como a jato lá de Pompeia, de um velho japonês que faleceu com 100 anos de idade e que chegou pobre no Brasil, pega um trem ali na Júlio Prestes e vai até a última estação, que era Pompeia. E lá ele desce do trem, o que ele carregava com ele? As mãos dele para trabalhar. Abre uma portinha escrito, conserta-se tudo. E a partir desse conserta-se tudo, ele faz a primeira polvilhadeira para aplicar inseticida e tem lá hoje um legado fantástico como é ali a própria Fundação Sugen Nishimura. Eu vou cortar esse homem, porque senão eu não falo mais nada, eu fico aqui de figurante. Ainda que fascinado, mas eu preciso cortar. Todo esse entusiasmo, toda a serenidade deste semblante que os senhores estão acompanhando aí na televisão, como ele já referiu, nasceu e se desenvolveu, mas com grande dificuldade. Ele tem um livro publicado que eu li fascinado também, Guerreiros Não Nascem Prontos, é o título do livro dele, em que ele conta que aos 4 anos sofreu um desastre terrível, passou a sua primeira infância e primeira juventude em hospitais, com dificuldade e bullying na escola primária e depois secundária, e hoje dá palestra em francês na Europa. Okay, good morning. Bonjour. Buenos dias. Bom dia. First of all, thank you very much, Omics, for inviting me, a Brazilian professor, to be here. And great presentations we had, but I think we have, it's not more a local problem. All problems are global everywhere. Então, o que eu quero perguntar para ele, sem que isso se transforme num algo trágico, né? O Tejão já superou isso há muito tempo. Eu quero saber como ele superou, porque eu sei que guerreiros não nascem prontos. Então, como é que você se fez? Guerreiros não nascemos prontos e até o último instante da vida nós vamos estar aprendendo, não é, Joseval? A minha história de superação, primeiro é uma palavra que eu só fui conhecer essa palavra com mais de 50 anos de idade. Olha só. Até 52 anos de idade, não havia na minha cabeça essa questão da superação. E como você bem coloca, foi uma vida que qualquer pessoa poderia considerar bastante complicada, bastante difícil. Não, você era um menino inviável. Exatamente, um menino inviável. Inviável. Era inviável. Sem dúvida. 4 anos de idade, uma grave queimadura no rosto, naquela época, anos 50. Fiquei em cirurgias regenerativas na Santa Casa de Santos, um bom tempo, porque eu nasci em Santos. E era uma criança inviável, estudando ali na escola, no início, na própria escola da Santa Casa de Santos, onde havia muitas crianças excepcionais junto, todos os meninos ETs, né? Estudavam por ali e tal. Agora, ao que devo a superação? E acho que isso tem a ver com o fundamento do teu programa, certo, e com essa coisa até que a vida me ensinou, sei, e eu me emociono com isso, né? A vida me ensinou a prestar atenção nos grandes seres humanos. E como que eu aprendi isso? Eu aprendi isso com minha mãe e meu pai adotivo.
né? Dona Rosa, uma mãe adotiva. Eu corto um minuto seu para você Antônio. respirar, porque é um dos capítulos do livro em que ele exalta essa mãe adotiva que o levou à feira. E quantos meninos começavam a ridicularizá-lo, ela falava, preste atenção nas batatas. Ou seja, a batata que já é de agricultura está na fonte da sua vida. É verdade. Sem querer, na feira, né? Eu não queria ir, ela me levava na marra. Agora você já está bom para contar. Já melhorei, porque é impossível não me emocionar com o trato desse assunto. Mas me levava na feira, eu não queria ir, tinha medo de ir na feira, para não ver os outros, né, não ser visto. E chegava lá, parava na barraca da batata, filho, presta atenção na batata, pega uma com a sua mão e não me tira atenção. E domingo a qualidade da comida depende de como a gente escolhe aqui na feira. E ela me fazia prestar atenção nas coisas que eu tinha que fazer. E esquecia E obviamente as circunstâncias. eu não prestava atenção no burburinho. Certo. No burburinho no entorno. E esse pai adotivo, Antônio Alves, um homem muito simples, muito forte, de um caráter espetacular, de Trás-os-Montes, em Portugal, me ensinou a coragem. Ele me ensinava a coragem do enfrentamento da vida. A mãe me ensinou a importância do foco. E eles me ensinavam outra coisa fascinante que é importante compartilhar aqui com todo mundo. Desde pequeno, uma pessoa que eles admiravam, Joséval. Eles tinham uma lojinha pequenininha ali perto do Campo dos Santos, na rua Princesa Isabel, um armarinho, um bazarzinho. Passava uma pessoa que eles admiravam. Eles me chamavam e me obrigavam a ficar olhando para aquela pessoa. Olha isso. E diziam, filho, vem aqui, olha aquele homem lá. Aquele homem é o seu pontual. Aquele homem é um engenheiro, é um grande homem. Ele estudou. Nós não, você vai estar com ele. E chamavam, seu pontual, boa tarde. Filho, olha para aquele homem. Esses pais adotivos, entre outras coisas, de encorajamento, pessoas pobres, pessoas simples, mas eles me ensinaram ao encorajamento do enfrentamento da vida, você não tem que ter medo da vida. Minha mãe, ela dizia, você é um príncipe, você é o homem mais bonito do mundo, você vai ser um grande doutor. E me ensinavam a este fenômeno. Presta atenção nos seus santos, filho. Aquele homem, olha, que horas são, filho? 10 da noite. Aquele homem está trabalhando às 10 horas da noite. Olha só. Desde que eu tenho consciência, eu guardo na minha cabeça os nomes e a imagem das pessoas que estes dois pais me educaram. Aí o que acontece com a vida da gente? Você é educado para não ter medo, para ter coragem para enfrentar a vida. Você é educado para prestar atenção nas batatas e não nas besteiras em volta. Você é educado a prestar atenção nas pessoas admiráveis. Você perde o medo, você para de olhar para a sua queimadura, você para de olhar para a sua queimadura, você passa a olhar para outras coisas, e você passa a acreditar naquilo que sua mãe e teu pai te ensinaram desde pequenininho. Você é um grande homem, minha mãe dizia, você é um príncipe. Só ela achava que eu era um príncipe. A minha mãe também. Isso é mal de mãe. E o que eu fiz por mim? Joséval, a única coisa que eu fiz por mim é que eu acreditei neles. Isso aí. Então eu sou resultado de uma educação e de dois pais e de uma família adotiva e mais. Preciso reconhecer isso. Eu nasci na cidade de Santos e a cidade de Santos tinha um lema, que eu nem sei se hoje o pessoal ainda se lembra disso. Era chamada Terra da Caridade e da Liberdade. Olha só. Santos, Terra da Caridade e da Liberdade. Por quê? Falávamos agora há pouco da invasão de imigrantes que vinham pelo Porto de Santos. Ali, E muitos imigrantes ficavam em Santos. Então, quem era a comunidade de onde eu vivi? Do meu lado, uma italiana com um iugoslavo, do outro lado, uma caiçaras que vieram lá de Juqueí, do litoral, do outro lado, uns amigos de uma família negra, um casal de franceses, duas mulheres inglesas que ali moravam, japoneses, em frente à minha casa uma senhora austríaca. Esta senhora austríaca, Joséval, todo mês ela me dava um livro para ler. Olha só. E ela perguntava o que eu entendi do livro. E ela dava um novo livro para ver. Então, eu também preciso agradecer a uma comunidade de um bando de seres de vários lugares do planeta, onde a solidariedade
prevalecia. E, obviamente, muito obrigado à Santa Casa de Santos, doutor Silvio Correia, que se ele não estivesse lá, eu talvez também não estivesse vivo aqui. Muito bem, ele acaba de mostrar por que guerreiros não nascem prontos. Assim ele se construiu. Nós voltaremos dentro de instantes. E agora vamos falar do Brasil. Este é o título do programa que tem por destino enaltecer, engrandecer e divulgar as grandes coisas do nosso país. O Brasil é possível. Leval, eu estou muito honrado, muito feliz. Muito obrigado pelo convite. Parabéns, sucesso a você, ao Elinho e toda a equipe. Estudava de manhã, à tarde fazia lição e à noite eu completava a lição. E eu lembro que naquele tempo eu ligava o rádio e escutava uma pessoa chamada Joseval Peixoto. Existem muitos exemplos do Brasil que deu certo, ok? E que a mídia não mostra com a devida e não dá a devida atenção. A implantação do sistema solar e da tecnologia solar cresce a taxas exponenciais pelo mundo todo. O Brasil tem um potencial enorme, o nosso setor ele contribui fortemente para o meio ambiente. Senhores internautas e telespectadores, vamos falar do Brasil. Senhores espectadores, voltamos a entrevistar o companheiro Luiz Tejon, autor do livro Guerreiros Não Nascem Prontos, que já deu aqui para nós uma lição de vida e lição de conhecimento. Por isso eu faço agora para você uma pergunta difícil, Tejon, inclusive para a sua profissão, para o seu know-how, que é o agronegócio. As notícias são ruins para o Brasil com respeito à destruição da floresta para criar pasto. Como é que você convive com isso? Bom, a gente tem um grave problema de aplicação da lei. Primeiro, não é de hoje. Quem desmata de maneira irregular no Brasil é criminoso. É grilagem de terra, é a ilegalidade. Então tem um problema de convivência com o crime, de longa data. E depois, um grave drama com relação à inteligência de comunicação. Como nós nos comunicamos, a forma como nós nos comunicamos. E querer atiçar nossos concorrentes, ou querer atiçar organizações não governamentais, querer atiçá-las, é uma péssima ideia. Porque isso se volta contra nós de uma maneira, numa grande loucura de incompetência comunicacional, e aí de ambos os lados. Então, o que acontece? Onde existe este desmatamento, estas queimadas em grande número, é onde existe a ilegalidade, não é a aplicação da lei, terras devolutas também, terras que não pertencem a ninguém, né? Porque onde existe alguém que é dono e ele faz algo errado, o Brasil tem o Código Florestal mais rigoroso do mundo, o Brasil tem satélites observando, onde acontece alguma coisa e alguém que é identificado e proprietário, ele é devidamente multado e punido. Então, isso acontece no campo da ilegalidade.
No campo dos produtores legalizados brasileiros, um estudo que foi realizado com auxílio de satélites, mapeamento através do CAR, que é o cadastro, né, da agropecuária, o que se encontrou foi 95% dos produtores brasileiros absolutamente legalizados dentro da lei e do código. 5% o percentual dos criminosos. nefasto. Dos nefastos. Então, o que acontece? É aquela velha lei, José. Se você permite que 5% seja mais forte do que 95%... Seja mais manchete do que os 95%. Você faz com que o mal ali se estabeleça. O Mato Grosso, por exemplo, conversei com o governador há um mês atrás, ele me disse, olha, o Mato Grosso diminuiu em 17% o número, por exemplo, de queimadas. E eu tenho aqui um satélite que me identifica, num raio de 1 hectare, o que está acontecendo se alguma coisa de errado acontece. Então, assim, o ponto é conviver com a ilegalidade, conviver com o crime, deixar que aquilo fique, que aquilo progrida, é um grande drama. E o segundo ponto, uma incompetência comunicacional. Então, Joséval, os 95% dos produtores legais não pode ficar anônimo. Porque eu também caminho por esse Brasil, adoro. Né? Estive em Sorriso para conhecer o Teles Pires, porque o prefeito me desafiou, se você encontrar aqui uma casa escrito vende-se ou aluga-se, eu pago a passagem. Não tinha 100% de emprego. Mas o que eu aprendi com conhecimento e contato com esses homens do campo é que eles amam a sua terra, cuidam das suas árvores e dos seus... Não é isso? E é o que a pesquisa, que agora a BAG me passou os números, o Marcelo Brito, presidente da BAG, 95% absolutamente legal, 5% não legal. Então, quando você, e é como você fala, eles são apaixonados por aquilo. São. Dizem, pela produção, pelo seu gado, pela qualidade do seu café, da sua soja, do seu arroz, não é isso? Apaixonados zelando para que a sua terra seja uma terra que enriqueça cada vez mais, que ali valha. E agora um grande movimento de criação, de formação de sucessores, Joséval. Formação de sucessores. A outra geração. A nova geração se apaixonando pelo campo. E a gente passa a ver uma coisa muito rica, brasileiros das cidades, aí, jovens das cidades. Uma juventude entusiasmada com a ideia do empreendedorismo em torno do agronegócio. Olha só. Não só quando a gente pensa em Sorriso, Lucas do Rio Verde, Chapecó, etc., Luiz Eduardo Magalhães, mas quando a gente começa a ver também o que vai acontecer nas cidades. Nós vamos começar a ver hortas urbanas, vamos começar a ver agricultura vertical em prédios, local farming, uma agricultura local. Coisas próximas dos centros urbanos. E isso está chamando muito a atenção da juventude, porque é um empreendedorismo que não é mais como na época dos nossos pais ou avós, que a coisa era você tinha que abrir um canteiro na enxada. Hoje é tudo com ciência e tecnologia. Quando eu estive lá, eu vi aquele bando de 8 máquinas, daquela de 1 milhão cada uma. Meu Deus do céu. E quando você vai para o pequeno, vai ter um desenvolvimento gigantesco de mecanização para o micro e o pequeno também. Porque para fazer um orgânico bem feito, você precisa também de ciência e de mecanização. Então, esse empreendedorismo e com o cooperativismo tem um grande movimento no sentido da atração do jovem e de uma outra coisa genial, a mulher. A mulher do agronegócio... Está assumindo o campo? Assumindo o campo, com um talento, Joséval. Não tem aquela velha história... Mulher não é dona de um foco danado? Quando a mulher coloca uma coisa com um foco... Ela ultrapassa, determinada. Ela ultrapassa, ela consegue ver o fiozinho de cabelo no paletó, como cantou o Chitãozinho Chororó. Então, a mulher, nessa nova agropecuária, agricultura 0.0, com digitalização, sensores, bem-estar animal, importância da sustentabilidade, é uma agropecuária muito mais refinada, muito mais requintada. E aí o talento feminino... Nosso café já criou uma qualidade mundial, porque a gente produzia quantidade. Eu me lembro do Bourbon, do Sumatra, do Mundo Novo, aquelas Joséval, falta no Brasil uma coisa que os americanos têm de sobra.
que os holandeses têm de sobra. Falta no Brasil o talento de marketing, né? Então nós ainda somos um produtor de qualidade, de quantidade, somos um produtor confiável, passando por muitas dificuldades de logística, etc., mas somos. Porém, nós não temos ainda aquela coisa da criação das marcas e de levarmos essas marcas até os consumidores finais. Nós somos o número 1 produtor de suco de laranja do planeta Terra. Mas ninguém... Você está tomando um suco de laranja lá ou alguma coisa com laranja na Coca-Cola, mas você não sabe que veio do Brasil. O maior negócio de café do planeta Terra, onde é? Na Alemanha. Não planta um pé. Vem café do Brasil. Itália, Ilha Café, um café maravilhoso, um brasileiro. Mas você, a máquina italiana. Mas você não chega lá. De Agora, o que está se desenvolvendo, Joseval, além do grande volume, é uma série de cafés especiais, specialty coffees, né, cafés especiais. E o Brasil já tem uma produção de cafés especiais muito considerável, quase comparada ao tamanho do que a Colômbia faz. E quando você fala de percepção de café, a Colômbia é um espetáculo. Nós sempre perdemos em qualidade para a Colômbia, isso há 20, 30 anos. Não hoje. 20, mas o que acontece? Hoje nós temos tanta qualidade quanto. Isso. Com os cafés nossos especiais, tem tanta qualidade quanto. Nós temos um volume de qualidade já igual ou superior à Colômbia. Mas o que a Colômbia fez? Marketing. Tem trabalhado há muito tempo a cabeça do consumidor europeu, participando de finais de jogos de tênis, criando Juan Valdez, um personagem que apareceu em filmes de Hollywood, um personagem do legítimo café colombiano das montanhas. Então, a Colômbia soube trabalhar... Aí a gente perde longe. Nós temos que aprender. É a arte da propaganda, é a arte do marketing. Aí nós temos que dar um salto. Outra coisa, aproveitar seu conhecimento, Tejão, pelo seguinte, são duas coisas antagônicas. De um lado, o atrito Estados Unidos e China, perigoso, assustando a humanidade. De outro lado, a China crescendo e sendo hoje o nosso maior parceiro. Como é que você vê essa dualidade antagônica entre China e Estados Unidos e a China compradora? Joseval, o mundo nunca foi perfeito, né? Os saltos nunca se deram foi sempre meio com essas coisas desses choques. Eu estava agora, antes da gente conversar, com uma comissão chinesa de uma região da China e perguntei para o chefe da comitiva, né? E aí, como é que vocês veem aí essa coisa do Trump com vocês? Eles riem, eles dão risada. E aí eles falam assim, olha, é muito mais uma guerra de comunicação, olha só, do que uma guerra comercial. Ok, agora a gente sabe que existem grandes embates que são muito maiores do que o aspecto de vender soja, não vender soja para os Estados Unidos ou proteína animal, dos Estados Unidos para a China. Existe aí uma disputa pelo comando do planeta. As perspectivas que a gente tem hoje dos estudos para os próximos 20 anos apontam o seguinte ranking de PIB no mundo. China ultrapassa os Estados Unidos de sobra. Rapidamente. Vira o dobro dos Estados Unidos no seu PIB. Segundo, continua os Estados Unidos. Terceiro, entra a Índia. Olha só. Mais de 1 bilhão de pessoas. Quarto, Indonésia. Quinto, pelos estudos, Japão, que é um fenômeno. E sexto, Brasil. Olha Esses só. são os 6 países nos estudos para os próximos 20 anos. E você pode observar, com exceção do Japão, que é um país fenomenal, ele é pequeno, mas é simplesmente... No mesmo a Indonésia é uma sequência de ilhas, né? A Indonésia é uma população grande. Então você começa a ver onde tem território e tem população, fica meio impossível, ou você cresce ou você falece, né? E as perspectivas para o Brasil são muito boas. Então a China hoje está preocupada com qualidade, não está mais preocupada só com quantidade. Verdade. Eles acabaram Outro de ter dia eu lá... vi uma máquina chinesa, uma grande máquina,
pegar um lápis, um pincel na areia, trazer e escrever na mesa aqueles símbolos chineses do mandarim lá. O sujeito que comandou a máquina teve essa capacidade. Não, e é uma coisa assim que ninguém esperava, esse assunto chinês, porque é um partido comunista que dirige, liberando para o capitalismo. Então, é algo surpreendente, Surpreendente. Né? Um comando comunista que manda... É a negação do comunismo e a negação do capitalismo. Eles estão formando uma síntese nova. Agora, uma coisa muito rica, né, nisso tudo, que eu acho que passa a ser a grande guerra do século XXI, e a gente já vê isso surgindo. Eu dou aula na França lá em fevereiro, e a gente vê os movimentos, as manifestações dos jaquetas amarelas, no Chile, a gente começa a ver assim, a guerra do século XXI é uma guerra contra o grande drama que é a desigualdade. As pessoas começarão a não aceitar mais a possibilidade da desigualdade. Porque são 7 bilhões, 1 bilhão passando fome. 20% passa fome. 7 bilhões e meio, 1 bilhão na zona completa da miséria. Abaixo da miséria. E você pode colocar mais 2 bilhões vivendo numa faixa de pobreza. Certo. E bote aí mais 2, 1, fome, 2, miséria, mais 2, pobreza. Então, dos 7 bilhões e meio, você tem uns 5 bilhões que vivem numa faixa de pobreza, para miséria, para o absoluto nada que é a fome. Então, e agora, como todo mundo está na rede, está todo mundo na mídia, o jovem não aceita mais isso, então se revolta e você passa a ter a grande crise, o grande movimento do mundo que é com relação a esse aspecto da desigualdade. E aí, nisso, novamente, o nosso Brasil, que tem desigualdade, ele pode ver em toda essa possibilidade do empreendedorismo com o cooperativismo no agronegócio um desenvolvimento e um crescimento. E, Joseval, eu acho que aí vale até a gente colocar alguma coisa assim que precisaria indignar as grandes lideranças do Brasil. É para ficar indignado. E eu diria que essa primeira indignidade é o seguinte: um país com a riqueza que o Brasil possui, com a qualidade de recursos humanos que o Brasil possui, com o jeito de empatia. O Brasil tem empatia. O Brasil sabe, mas tem crime, então ok. Onde existe o crime é porque a sociedade não conseguiu atuar ali. Senão, se você atua ali, diminui e não tem. Então, é um povo muito interessante, com ciência, com tecnologia, aberto para o mundo. O nosso PIB é um PIB de 2 trilhões de dólares. Ridículo, né? Mas nós estamos entre as 10 macroeconomias. O Brasil é um país que tem que ter 4 trilhões. Certo. Então, isso eu diria, Joseval, eu quero um país de 4 trilhões de dólares de PIB. E podemos ter, sim, podemos ter. Com gestão, com inteligência, com turismo, com agronegócio, nós podemos dobrar e a o tamanho. mobilidade, os transportes, a nossa grande produção de grãos que vem lá de cima para baixo para depois subir para a Europa. Quer dizer, temos que ter ferrovia. Sem dúvida alguma. Né? Aproveitar nossos rios, não é verdade? E trazermos todo esse interesse internacional que hoje vê no Brasil um espaço. O Brasil tem uma importância estratégica planetária, porque nós temos um conhecimento da biodiversidade no cinturão tropical planetário, não é só no Brasil. A civilização brasileira desenvolveu um know-how, um conhecimento sobre a biodiversidade e a produção de alimentos no cinturão tropical do planeta. Isso significa segurança alimentar para o mundo e enfrentamentos das mudanças climáticas. Esse saber e esse conhecimento deve gerar necessariamente um recurso de bioeconomia, que é o invisível, o invisível passar a ser remunerado. Nossa riqueza, Joseval, é fascinante. E nós parecemos aquele camarada assim que está dormindo em cima de uma mina de ouro, com uma dificuldade gigantesca ali para comer. 2 trilhões de PIB, ok, está dentro dos 10 mais, mas não basta. O Brasil tem que ter 4 trilhões para que a gente possa fazer fundamentalmente distribuição de riqueza, porque a desigualdade passa a ser a grande guerra do século XXI. Tejon, última pergunta minha. Está aqui para eu fazer.
Lá num passado, há 40, 50 anos, o Brasil penou na agricultura. Houve a queima do café em 30. Eu fui secretário da Companhia Química Ródia Brasileira nos meus 18 anos, região do algodão. Eu vi gente tocar fogo no algodão em praça pública porque não dava preço. Fiz uma manchete no jornal Imparcial quando estava acabando o algodão e criando pasto. Um vereador falou, Eneida vai desaparecer, uma pequenina cidade que o homem do campo ia virar pasto. Ainda há esse risco no Brasil, porque isso vem de onde? Vem da pressão do preço internacional em cima do Brasil. Como é que está essa coisa hoje? Podemos dizer que estamos livres disso? Não estamos. As dependências da precificação internacional, quando a gente conversa, por exemplo, com grandes especialistas, por exemplo, um dos maiores do mundo, né, o pessoal da Cargill, eles têm um conhecimento planetário fantástico. Conversando com um especialista em previsibilidade, precificação das commodities, ele diz assim, olha, hoje nós sabemos praticamente tudo. Nós temos satélites, sabemos clima, sabemos se vai produzir mais, nós sabemos produtividade que vai dar, a gente sabe tudo do planeta. E foi, então, qual é a maior incerteza? A maior incerteza é a guerra comercial, é a guerra comunicacional, são assuntos geopolíticos, estratégicos, militares, outros problemas, que nós não sabemos o que pode acontecer. Então, existe uma insegurança com relação a isso. Como que você diminui esta incerteza? Através daquilo que Ray Goldberg, lá em Harvard, descobriu, a necessidade de uma gestão das cadeias produtivas. Quanto melhor você faz uma gestão estratégica de planejamento, desde a perspectiva do consumidor final até a ciência, passando pelo produtor, maior é a segurança de você ficar mais imune a esse tipo de surpresas que pode acontecer da noite para o dia. E a tua visão é clara. Naquela época do café, o Brasil produziu mais café do que todo o mercado mundial podia consumir. Na época, o Brasil destruiu o algodão por uma incompetência de cadeia produtiva. E a indústria brasileira começou a trazer algodão importado de fora. Depois pagou o preço, porque passava a não ter suprimento. Hoje, provavelmente, uma das cadeias produtivas mais bem organizadas que o Brasil tem é a do algodão. Ela se recuperou daquele caos e hoje ela tem uma orquestração que envolve a indústria, que envolve a ciência, que envolve o planejamento, que envolve o produtor e uma certificação de algodão de altíssima qualidade e sustentável. Passou a ser uma cadeia produtiva fascinante. E máquinas, né? Máquinas colhendo, já empacotando. É lindo, é lindo. E eu não queria deixar de não registrar aqui o cooperativismo brasileiro. Certo. As cooperativas brasileiras merecem um elogio. É 1 milhão de produtores rurais em cooperativas fascinantes com pequenos produtores. E isso mudou, porque as cooperativas, como a grande de Cotia e todas as demais há 20 anos, fecharam. A Cotrijuí, lá no Rio Grande do Sul, a Cotia. Hoje mudou. Você tem hoje cooperativas muito bem lideradas, profissionalizadas e com líderes íntegros, seres humanos que compreendem o que é a filosofia cooperativista. E, falando do século XXI, quando a gente tem que ir para o capitalismo consciente, para uma reimaginação do capitalismo, o papel das cooperativas no mundo, Joséval, ele é um papel de importância maravilhosa, porque ele vai permitir que um pequeno empreendedor possa ser bem-sucedido, porque sozinho é difícil. Senhores telespectadores, agradecendo a presença do Tejon e o show que ele deu neste programa, de expectativa de vida, de crescimento e de conhecimento, eu só posso encerrar este programa oferecendo para ele uma flor, porque está dentro do espírito do programa. E vai um final de soneto. No vale, a branca névoa que flutua esconde uma rosinha seminua, chorando porque as outras são mais belas. É que no mundo onde a gente sonha, choram assim rosinhas sem vergonha, mas logo vê-se, é fingimento delas. Muito obrigado. Alegria imensa de tê-lo aqui. Mais uma vez. Muito obrigado. Felicidades. Você é um ídolo. Vamos caminhar.